Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Lembram de mim? Eu sou a professora Daiane, professora do quarto ano B do Centro, e a nossa aula agora é de matemática. Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre gráficos. Então, pegue o seu livro de matemática, o seu estojo e vamos lá? Crianças, antes de iniciarmos as atividades do livro de matemática, peço por favor para que vocês prestem bastante atenção na explicação, pois alguns de vocês podem ter dúvidas sobre como interpretar gráficos. Caso você não tenha dúvidas, preste atenção da mesma maneira, assim aprenderá ainda melhor. Combinado? Para começar, peço que observem esse gráfico. Ele está presente na página 111 do nosso livro de matemática. Nós até já realizamos algumas atividades referentes a ele. Esse gráfico representa as inscrições para corridas nos 3 primeiros meses de 2017 e de 2018. Na lateral do lado esquerdo, nós encontramos o número de inscritos e na lateral do lado direito, nós encontramos os 2 anos que foram considerados para essa pesquisa. 2017, representado pela cor laranja, e o ano de 2018, representado pela cor verde. Esse gráfico foi construído com os dados obtidos por Alice. Relembraram, crianças? Agora, vamos entender para que servem os gráficos. Os gráficos são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação dessas informações numéricas. As informações presentes nos gráficos são referentes a tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. Quantificado quer dizer contado. Além disso, os gráficos podem ser usados de diversas formas em diferentes áreas do conhecimento. Agora, vamos aprender sobre os elementos dos gráficos. O primeiro é o título. O título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. Então, crianças, ao ler o título, nós já precisamos saber sobre o que o gráfico vai representar. O segundo elemento é a legenda. Ela é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, normalmente separadas por cor. Então, crianças, nesse exemplo que nós estamos usando para aprender mais sobre os gráficos, nós temos a cor laranja, que representa o ano de 2017, e a cor verde, que representa o ano de 2018. Com as cores representadas na legenda, nós conseguimos compreender melhor sobre o que o gráfico está representando. Tudo bem? E assim conseguimos identificar essas informações no gráfico. O próximo elemento é a fonte de pesquisa. Pode ser site, blog, página, jornal, revista ou a pesquisa utilizada para a construção do gráfico. Por exemplo, esse gráfico foi construído com os dados obtidos por Alice. Foi a Alice quem fez a pesquisa para construir esse gráfico. Mas, muitas vezes, nós encontramos gráficos nos nossos livros que a fonte da pesquisa é o IBGE, por exemplo. Crianças, acabamos de ver que os gráficos são usados em diferentes áreas do conhecimento, ou seja, não aprendemos sobre gráficos apenas em matemática. No nosso livro de geografia também encontramos gráficos. Existem diferentes tipos de gráficos. Esse mostrado no exemplo está presente lá na página 38 do livro de geografia e é um gráfico de barras. Os gráficos de barras são feitos por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados por sua base e a altura varia de acordo com a grandeza que eles representam. Então, crianças, percebam que a altura de cada um dos retângulos
Varia de acordo com o quê? Com a extensão territorial de cada um dos continentes, ok? Agora vamos aprender sobre o gráfico de linhas. Os gráficos de linhas mostram a trajetória dos dados. Notem, crianças, que na lateral do lado esquerdo nós encontramos o número de alunos. E na base do gráfico nós temos os anos que foram considerados para essa pesquisa. Percebam que quando a linha é crescente de um ano para o outro, significa que houve um crescimento no número de alunos. Por fim, vamos aprender sobre o gráfico de setores. Os gráficos de setores também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo que se assemelha a fatias de pizza, proporcionalmente a cada informação. Ou seja, crianças, quando vamos construir um gráfico de setores, precisamos deixar o espaço correspondente a cada informação que será representada. Notem que esse gráfico representa a extensão territorial das regiões brasileiras. A região norte apresenta maior extensão territorial. Então, no gráfico, o espaço da região norte é maior do que das outras regiões, ok? Muito bem. Agora, abra, por favor, o seu livro de matemática na página 140 e 141. Vamos lá? Agora, a nossa atividade é na página 140 do livro de matemática. Tratamento da informação. Transpor dados de uma tabela para um gráfico de barras duplas. Número 1. O professor Vinícius registrou em uma tabela as atividades de lazer preferidas dos alunos do quarto ano. Cada aluno escolheu apenas uma atividade. E, na sequência, temos a tabela que foi organizada pelo professor Vinícius, com as atividades de lazer preferidas dos alunos do quarto ano. Vamos conferir quais foram as opções dadas pelo professor Vinícius. Então, ir ao parque, andar de bicicleta, ler livros e ir ao cinema. Agora, vamos olhar quantos meninos votaram em cada uma das opções e quantas meninas. Lembrando que cada aluno escolheu apenas uma atividade, ou seja, cada criança votou apenas uma vez. Na opção ir ao parque, 3 meninos votaram, enquanto 3 meninas votaram nessa opção. Então, notem que o número de meninas nessa opção foi maior. Andar de bicicleta, 8 meninos votaram nessa opção, enquanto 5 meninas. Então, 8 meninos preferiram andar de bicicleta, o número de meninos é maior. Ler livros, 6 meninos votaram, enquanto 3 meninas votaram. Então, o número de meninos nessa opção foi maior. Ir ao cinema, 2 meninos, 6 meninas. O número de meninas que escolheu essa opção foi maior, ir ao cinema. Agora, crianças, peço para que vocês prestem bastante atenção na atividade que vamos fazer. Letra A. Complete o gráfico de acordo com os dados da tabela. Atividades de lazer preferidas dos alunos do quarto ano. Então, esse é o título do gráfico que nós vamos completar. Aqui, na lateral esquerda, nós temos a quantidade de alunos. Na base do gráfico, nós temos as atividades de lazer preferidas dos alunos do quarto ano. E na lateral do lado direito, nós temos a legenda. Então, com a cor laranja, nós vamos representar o número de meninos. E com a cor roxa, nós vamos representar o número de meninas. Notem que a primeira opção, ir ao parque, já está feita. Percebam, crianças, que de uma barra para outra não precisa pular quadradinhos, certo? Então, vamos lá. A opção ir ao parque já está completa. Vamos conferir. Quantos meninos preferiram ir ao parque? 3 meninos.
Vamos ver se está certinho no gráfico. Quantos quadradinhos estão pintados de laranja? 1, 2, 3. Ok. Quantas meninas? 7 meninas. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, agora você vai fazer a mesma coisa com as outras atividades de lazer propostas pelo professor Vinícius e escolhidas pelas crianças, certo? Lembrem-se de que de uma barra para outra não precisa pular quadradinho. Agora, de uma atividade para outra, precisa, para que o nosso gráfico fique bem organizado. Como assim, prof? Então, veja, aqui nós temos uma atividade, que é ir ao parque. O próximo quadradinho você deixa em branco, e aí você vai completar os 2 quadradinhos da sequência. Para ir para a próxima opção, deixa um quadradinho em branco e vai para ler livros, e assim sucessivamente. Certo, crianças? Caprichem bastante com a pintura e confiram direitinho o número de quadradinhos com o número de alunos representados na tabela, ok? Letra B. Qual é a atividade preferida das meninas e a dos meninos? Crianças, para responder a essas perguntas, vocês precisam olhar o gráfico ou então a tabela, certo? Primeiro, vamos olhar qual é a atividade preferida das meninas. Para isso, vocês precisam considerar apenas a coluna das meninas, certo? A opção que tiver o maior número de votos é a atividade preferida das meninas. Mesma coisa vocês devem fazer para encontrar a atividade de lazer preferida dos meninos. A que tiver o maior número de votos na coluna dos meninos é a atividade de lazer preferida, certo? Letra C. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Crianças, lembram que eu falei no início da aula que cada criança votou apenas uma vez para essa pesquisa? Então, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam saber o total de alunos. Quando a gente quer saber o total, qual é a operação que precisamos fazer? Lembrem, pensem um pouquinho e vocês podem resolver essa atividade, essa operação, no seu próprio livro, certo? Na página 141, número 2, Eliana trabalha em uma clínica veterinária que realiza todos os anos uma campanha de vacinação em cachorros e gatos do bairro. Veja abaixo a tabela dos animais vacinados na clínica. Então, crianças, na sequência, temos uma tabela que representa os animais vacinados na clínica veterinária, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Em 2016, foram vacinados 120 cachorros. Em 2017, foram vacinados 140 cachorros. E em 2018, foram vacinados 150 cachorros. Enquanto em 2016, foram vacinados 70 gatos. Em 2017, foram vacinados 80 gatos. E em 2018, também foram vacinados 80 gatos. Prestem bastante atenção nos dados dessa tabela, pois vamos utilizá-los para a próxima atividade. Letra A. Complete o gráfico com os dados da tabela. Então, o ano de 2016 já está feito aqui no gráfico. Nós precisamos completar o ano de 2017, 2018 e também a legenda. Percebam que a nossa legenda tem as cores marrom e amarela e nós precisamos identificar quais animais representam cada quantidade. Então, notem que com a cor marrom, nós temos a quantidade de 120 animais. Agora, para conferir qual é o animal, vamos olhar na tabela. Em 2016, essa quantidade representa cachorros ou gatos? E com a cor amarela, nós temos o número 70.
né? Sendo representado aqui, certo? Essa quantidade, 70 animais, representa o número de cachorros ou de gatos. Depois que você identificar, você precisa completar a legenda, certo? Capriche bastante com a letra. Muito bem, note que de uma barrinha para outra, não pulamos quadradinhos, mas de um ano para o outro, precisamos pular quantos quadradinhos? Olhando aqui, 2, né? Então, você deve pintar e pular 2 quadradinhos, certo? Para começar a pintar aqui 2017, você deixa 2 quadradinhos em branco. Combinado? Capriche bastante com a sua pintura. Depois disso, você vai responder a letra B e a letra C. Letra B. A vacinação de qual tipo de animal aumentou durante esse período? Então, notem qual período? De 2016 a 2018. Você pode conferir olhando para o gráfico ou também para a tabela. Então, qual desses dois animaizinhos aqui teve o número de vacinação aumentado? Cachorros ou gatos? Aí você deve escrever. E a letra C, o que aconteceu com a quantidade de gatos vacinados de 2017 para 2018? Essa é fácil, né? Olha só, 2017 e 2018. A quantidade ficou como, gente? Aumentou, diminuiu, permaneceu a mesma? Caprichem bastante com a resposta. Logo depois, vocês podem conferir se acertaram olhando o arquivo das correções. Combinado? Um grande beijo e até a próxima!